Round 6, talvez a série mais famosa da Netflix, cheia de tensão e mistérios, que conquistou o mundo com a sua história que mistura jogos mortais e críticas sociais. Mas se eu te dissesse que essa série pode ter sido inspirada em fatos reais, que são muito mais sombrios, Brothers Home e Round 6, entre a realidade e a ficção. Imagina um lugar onde as pessoas vulneráveis são mandadas para serem ajudadas, mas na verdade elas encontram um pesadelo cheio de abusos e horrores. Agora pense em uma série famosa que coloca a gente lutando pela própria vida, enquanto faz um monte de críticas à sociedade. Será que essas duas histórias têm alguma coisa em comum? Hoje nós vamos falar sobre o caso real da Brothers Home, um dos maiores escândalos da Coreia do Sul, e explorar se ele pode ter influenciado a criação de Round 6. Além disso, nós vamos descobrir os segredos por trás desse caso bizarro que ainda choca o mundo nos dias de hoje. Será que a realidade é ainda mais assustadora do que a ficção? Mas antes de nós começarmos, me conta aí se você acha certo que séries se inspirem em histórias tão sombrias assim. Deixa aí nos comentários. Round 6, ou Squid Game em inglês, é uma série sul-coreana da Netflix de 2021, que conquistou o mundo com a sua história intensa e provocativa. A trama acompanha um grupo de pessoas desesperadas por dinheiro que aceitam participar de uma competição mortal de jogos infantis. Os participantes são atraídos por uma promessa de um prêmio milionário e acabam presos em um ambiente controlado onde cada erro significa uma eliminação, literalmente. Mais do que uma história de sobrevivência, a série explora temas como a desigualdade social, a ganância, sacrifício e a fragilidade da moralidade humana. Toda a brutalidade da competição e a forma como os personagens lá dentro são tratados nos fazem refletir sobre até onde o ser humano é capaz de ir para sobreviver. E com a popularidade dessa série, começaram a surgir alguns boatos de que ela teria sido baseada em fatos reais. Nos anos de 1970 e 1980, a Coreia do Sul vivia uma época de transição, buscando se reconstruir logo após a devastação da Guerra da Coreia. Os coreanos estavam sob o controle de um governo militar e autoritário, que as prioridades eram só a ordem pública e o crescimento da economia. E para limpar as ruas e melhorar a imagem das cidades, as autoridades realizavam uma espécie de varredura social. Pessoas sem teto, órfãos, deficientes ou qualquer um que eles considerassem indesejável era removido à força do lugar onde eles estavam e enviados para instituições que eram supostamente criadas com o objetivo de reabilitação. A Brothers Home foi fundada por Park In-jun e ficava na cidade de Busan, e era uma dessas instituições que serviriam para a reabilitação dessas pessoas. Ela foi apresentada como modelo de caridade. Ela recebia doações generosas do governo e de organizações religiosas. Oficialmente, ela era um lugar que deveria oferecer abrigo e treinamento, ajudando os mais necessitados a conviver em sociedade. Mas, na verdade, a realidade por trás dos muros era bastante assustadora. E é importante dizer que, já que era algo que acontecia escondido, obviamente não vai ter muitas imagens disso na internet. Então, provavelmente, a maioria das imagens que eu colocar nesse vídeo vai ser só para ilustrar o que eu tô falando. Outra coisa importante dizer também é que tem umas imagens por aí na internet que eles dizem ser de dentro desse lugar, mas na verdade essas imagens são falsas. E esses lugares realmente se parecem muito com o que a gente vê na série, mas na verdade é porque eles pegaram as próprias imagens que a gente vê na série e modificaram com inteligência artificial. Então, é tudo falso. Quando essas imagens começaram a se espalhar por aí, eles começaram a fazer essas comparações com a série. Mas pelo menos essas imagens em específico são falsas. Toda a imagem de bons mocinhos começou a desmoronar em 1987, quando algumas denúncias começaram a revelar o ambiente de terror que era lá dentro. As pessoas que de algum jeito conseguiram escapar de lá começaram a descrever trabalhos forçados, espancamentos com bastante frequência, privação de alimentos e alguns outros tipos de abuso. Adultos, idosos e até mesmo crianças eram mantidos em dormitórios superlotados e sem nenhum cuidado. E quem estava lá dentro era tratado como prisioneiro sem nenhuma possibilidade de sair de lá. Lá era lotado de guardas armados que ficavam patrulhando o lugar dia e noite. E punições brutais eram aplicadas às pessoas que tentassem escapar de lá. Me diz aí nos comentários o que você faria nessa situação. Em vez de reabilitação, essa instituição explorava as pessoas com mão de obra gratuita, ou seja, trabalho escravo, utilizando essas pessoas para gerar lucro para fábricas internas e para alguns outros negócios operados por Park In-jun. Uma das coisas mais perturbadoras dessa denúncia foi a descoberta de que eles estavam vendendo crianças de lá de dentro para pessoas para fora do país. Essas crianças tinham os documentos falsificados para apagar as identidades para que elas pudessem ser enviadas sem o consentimento dos verdadeiros pais. Bom, e isso não só gerava lucro para os administradores, como também estava criando uma rede de tráfico humano disfarçado de caridade. Algumas dessas crianças nunca descobriram
a sua verdadeira identidade, crescendo em países muito longe da Coreia do Sul e sem saber da existência dos seus verdadeiros pais. E isso é um exemplo de como instituições corrompidas podem causar um estrago enorme em várias camadas da sociedade. E obviamente, com todas essas denúncias, começaram a vir várias investigações. E num país onde a censura é algo comum e a liberdade de expressão não existe, realmente isso exige muita coragem, porque para expor algo tão grande e que expõe o governo negativamente, não é nada fácil. As primeiras investigações enfrentaram muita resistência das autoridades e elas tentaram esconder os fatos para proteger a reputação do governo e das organizações religiosas que estavam envolvidas também. Mas isso não adiantou de nada porque o caso explodiu na mídia. Fotografia das pessoas em condições horríveis e testemunho dos sobreviventes que chocaram as pessoas. Foi revelado que o governo não só não deu importância para a supervisão dessa instituição, como ele também estava influenciando a sua expansão. Basicamente, só fechando os olhos para o que estava acontecendo lá dentro. Park In-jun, o fundador e diretor da Brothers Home, foi levado a julgamento, mas a sua condenação meio que gerou revolta. Ele foi sentenciado por crimes financeiros, incluindo apropriação indevida de fundos, mas ele não foi punido por todas as atrocidades e tudo que ele fez com as pessoas de lá de dentro. A leveza do julgamento dele mostrou como havia corrupção e falta de prioridade nos direitos humanos daquela época. Algumas pessoas que sobreviveram continuam até os dias de hoje exigir uma revisão nesse caso para que todas essas partes envolvidas, incluindo os funcionários do governo que facilitaram esses crimes, que eles sejam devidamente responsabilizados. Mais um elemento controverso nesse caso foi o envolvimento da igreja. Muitas pessoas que estavam doando confiavam que tudo isso era por uma causa justa, o que obviamente era mentira. Eles foram enganados pelos administradores e falsos representantes religiosos. Alguns padres iam lá dentro da Brothers Home e diziam àquelas pessoas que elas estavam presas lá por uma obra divina, com um propósito muito além do que eles poderiam entender. Monumentos, exposições e filmes documentais foram criados sobre o caso, para manter viva a memória das atrocidades que aconteceram e evitar que algo semelhante aconteça novamente. Embora o criador de Round 6 não tenha confirmado oficialmente que a série foi inspirada nesse acontecimento, não dá para negar essas semelhanças. Segundo o criador, ele teria se inspirado em mangás, ou história em quadrinhos, mais especificamente Battle Royale e Liar Game. As duas histórias mostram como pessoas que já estão em uma situação difícil são exploradas por um sistema que as trata como se não tivesse valor nenhum. A violência, o sofrimento e a luta para sobreviver que aparece na série de Round 6 lembra muito o que aconteceu de verdade com as vítimas da Brothers Home. Enquanto o Round 6 transforma isso em uma história fictícia para fazer as pessoas pensarem sobre a injustiça do mundo, a Brothers Home é uma prova de que esses horrores realmente acontecem na vida real. E agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar da Brothers Home antes? E você acha que histórias como essa deveriam ser mais divulgadas? Se você acha que sim, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. Brothers Home é um dos acontecimentos mais tristes da história recente da Coreia do Sul, mostrando como a falta de cuidado e a corrupção pode causar muito sofrimento às pessoas. Mesmo que Round 6 não esteja diretamente ligado a tudo isso, essa série nos ajuda a dar mais importância a histórias como essa, mostrando como que a arte pode refletir na realidade e fazer as pessoas pensarem sobre questões difíceis. Ao lembrar dessa história, nós queremos respeitar as vítimas e pedir por justiça, e reforçar como é importante cuidar de quem mais precisa. A diferença entre a ficção e a realidade pode ser pequena, mas as lições que nós tiramos dela são muito importantes. Muito obrigado para você que viu até aqui e me diga o que você achou desse acontecimento aí nos comentários. E você podia deixar um like também porque me ajuda bastante. Ou se inscrever para mais vídeos como esse. E se você acha que mais alguém pode gostar desse vídeo, por favor, considere compartilhar. E como sempre, obrigado por assistir.